Poucas civilizações glorificaram os mortos como os antigos egípcios. Os reis eram enterrados dentro de gigantescas pirâmides de pedra. Monumentos míticos eram erguidos ao redor de seus túmulos, e rituais preparavam suas almas para uma jornada traiçoeira para a vida após a morte, onde um poderoso deus da morte guardava as portas de um santuário utópico. O deus da morte no Antigo Egito era Anubis, e essa antiga civilização estava profundamente envolvida na preservação dos mortos, devido à sua crença na imortalidade da alma. Os antigos egípcios acreditavam na imortalidade da alma. Sua vida na Terra era apenas uma parada em sua jornada para um reino celestial chamado Campo dos Juncos. No Campo dos Juncos, as almas dos falecidos entravam em um paraíso eterno livre de doenças, decepções e morte. De acordo com pinturas e gravuras encontradas nas tumbas egípcias, o Campo dos Juncos era um refúgio agrícola. Através de seus portões celestiais, as almas dos mortos caminhavam ao longo das margens do Nilo, dormiam pacificamente sob os galhos de árvores sombreadas e colhiam as recompensas de suas vidas na terra. Semelhante às concepções do paraíso, o Campo dos Juncos era uma utopia pacífica reservada para os bons, justos e puros de coração. Antes que alguém pudesse entrar no Campo dos Juncos, as almas viajavam de suas tumbas para a vida após a morte. A maioria caminhava pelos corredores traiçoeiros do submundo a pé, mas muitos reis e faraós chegavam em navios feitos à mão, imitando o deus Sol-Ra, que navegava para o submundo toda vez que o sol se punha. Cada alma, seja trabalhador comum ou faraó, se reunia na Sala da Verdade, onde eram julgadas pelo Senhor do submundo, o Deus da Morte. Um por um, o Deus da Morte colocava os corações das almas em uma balança de ouro e pesava a bondade de cada alma contra uma pena branca da verdade. Se o coração da alma fosse mais pesado que a pena da verdade, ele caía no chão, onde era devorado por um deus com cabeça de crocodilo. Se o coração fosse consumido pelo deus, a alma deixava de existir. Se o coração fosse mais leve que a pena, o deus da morte consultava seu conselho de juízes. Se o Senhor e seu conselho acreditassem que a alma era honesta e boa, o Senhor do submundo dava as boas-vindas aos puros de coração ao Campo dos Juncos. Lá, as almas puras viveriam e prosperariam pelo resto do tempo. Como Senhor do submundo e guardião do Campo dos Juncos, o Deus da Morte desempenhava um papel crucial na imortalidade das almas egípcias antigas. Poucas divindades no panteão egípcio rivalizavam com o Deus da Morte em poder ou popularidade. Anubis era o Deus da Morte no Antigo Egito, e sua origem remonta ao início da primeira dinastia até a queda do Novo Reino. Os antigos egípcios construíam elaborados locais de descanso desde o início da civilização até o declínio do Novo Reino para honrar e proteger seus mortos. Para os egípcios, a profanação do corpo era considerada um destino pior do que a morte. Se o corpo fosse destruído, a alma era negada a entrada na vida após a morte, nunca chegando ao Campo dos Juncos. Muitos locais de sepultamento foram saqueados por ladrões de túmulos, especialmente as tumbas dos ricos e poderosos. A maioria dos reis e rainhas era enterrada com tesouros de suas vidas, que os auxiliariam em sua jornada para o submundo. Por volta de 2600 a.C., os antigos egípcios começaram a esculpir chacais negros nas paredes de suas tumbas para afastar os ladrões de túmulos. Esses animais intimidadores foram descobertos em túmulos de tijolos de lama pré-dinásticos, pirâmides imponentes e sarcófagos dourados. Os chacais eram carniceiros ferozes que percorriam o delta do Nilo. Nos primeiros dias do Egito Antigo, chacais famintos desenterravam os corpos dos falecidos, destruindo os antigos locais de sepultamento. Para afastar esses escavadores do deserto, os antigos egípcios faziam oferendas a um deus da morte com cabeça de chacal chamado Anubis. Seu poder e influência se espalharam rapidamente pelo mundo antigo. Por centenas de anos, Anubis serviu como protetor das almas falecidas, guardião de cemitérios e juiz imortal no pós-vida. No final do Antigo Reino, no entanto, Anubis passou por uma metamorfose profunda, que começou com a descoberta da mumificação. Hoje em dia, os antigos egípcios são mais famosos por duas coisas: as pirâmides de Gizé e as múmias dentro delas.
Os egípcios antigos cuidadosamente mumificavam os corpos dos mortos para protegê-los de danos e decomposição, exibindo ainda mais seu respeito pelos mortos. A mumificação era reverenciada como um direito sagrado transmitido pelos deuses. Segundo o mito, foi inventada por Anubis para preservar o corpo do faraó deus Osíris. Em um dos mitos mais famosos do Antigo Egito, Osíris foi assassinado pelo deus Sete, o senhor da guerra, tempestades e caos. Osíris foi enganado para um caso com a esposa de Sete, a deusa Néftis, e a união deles gerou uma criança. Quando Sete descobriu o caso, o senhor da guerra voou em fúria. Ele dividiu o corpo de Osíris em pedaços, trancou-o em uma caixa e o jogou no rio Nilo. Os restos mortais de Osíris foram recuperados por sua esposa, Ísis. Ela estava desesperada para reviver seu marido. Então trouxe os restos mortais do faraó Deus para Anubis, que trouxe Osíris de volta à vida. Ressuscitado e fortalecido, Osíris desceu ao submundo, onde se tornou o Deus, governante e juiz dos mortos. Com o tempo, Osíris substituiu Anubis como o deus egípcio da morte. Anubis, antes o senhor indiscutível do submundo, foi destituído, mas o deus Chacal permaneceu um membro poderoso do panteão egípcio. Anubis atuava como braço direito de Osíris e servia como condutor de almas. Quando uma alma despertava em sua tumba e lia os hieróglifos entalhados nas paredes, era Anubis quem cuidava dela e a guiava em direção ao pôr do sol. Era Anubis quem conduzia cada alma para a sala da verdade, para pesar seus corações em uma balança de ouro. Uma vez o deus da morte, agora o condutor de almas, Anubis era um líder, um artista e um cuidador. A vida após a morte não era um terreno em chamas ou um reino sombrio de sofrimento e punição. Embora o folclore egípcio antigo seja repleto de vingança e ferocidade, sua rica mitologia revela, acima de tudo, justiça, preservação e respeito pelos mortos. Nenhuma divindade encapsula esses valores melhor do que o condutor de almas. O primeiro senhor do submundo, o deus dos mortos, Anubis.